Fala galera, beleza? Para mais um vídeo aqui do canal do Zeca. E muito feliz, né, em saber que agora a gente tá indo para um caminho legal. Voltei, como eu já falei para vocês em alguns vídeos anteriores, estou com o microfone novo, então agora vocês podem me escutar muito bem. E também vou estar também entrando nas redes sociais, primeiramente ali no TikTok e também no TikTok e também no Instagram. É o mesmo nome, Zeca Fuminha. Você é só procurar lá que eu estou por lá, e também eu vou tentar deixar aqui também para vocês lá na minha bio. E aí vocês também podem me seguir nas redes sociais, no TikTok e também no Instagram. Nem sei se eu poderia estar falando o nome de outras redes sociais aqui, mas agora já foi, não tem como escapar dessa. E no vídeo de hoje a gente vai estar vendo um vídeo do John Curry, onde ele está entrevistando o Coringa, que é o streamer mais famoso do Brasil. Então vamos ver como é que é a vida desse cara. Mais conhecido como Coringa da Loud. Ao todo, ele tem mais de 40 milhões de seguidores nas redes sociais e é o streamer mais assistido do Brasil. Hoje nós vamos passar o dia com ele para conhecer detalhes exclusivos da sua história. Vou contar um aqui que eu nunca contei na minha vida, mano. Eu achava que eu era o centro do universo. Eu fiquei perdido em relação ao que eu tinha que fazer dali pra frente. E entender como é a vida de uma das pessoas mais famosas do país. Qual que é a sensação de jogar uma pelada com o Neymar no time dele? Tem alguma coisa assim que você tem medo hoje? Tenho medo de um dia falar, caraca, mano. Eu lembro da época que eu gostava de fazer isso e eu não gosto mais. Além disso, nesse vídeo, o pai dele resolveu dar a sua primeira entrevista contando bastidores nunca antes revelados. Eu não acreditava, não. O Vitor não vai dar conta disso, não. É igual aqueles bichos do mato aí, não. Opa! Hoje é dia de churrasco em família e logo depois de almoçar, eu quis entender a origem do Coringa. Então onde surgiu a ideia de começar a criar conteúdo? Cara, veio em paralelo com o Free Fire, né? A gente pegou a época de 2019 ali, quando veio o Loud, veio a ideia de criar conteúdo com o jogo. E na época a gente estava muito voltado para gameplay. E aí quando a gente começou a mostrar o nosso dia a dia, os resultados estavam sendo muito melhores, Nossa, porque normalmente a gente não colocava a cara jogando. Então quando a gente começou a mostrar o dia a dia, Warzone, os amigos PUBG. tudo junto nas casas, aí começou a No impulsionar o mobile, canal PUBG, particular da Free gente Fire, e da Loud, que era o destruía principal. Se tu não fosse trabalhar hoje com live, tu acha que você seria uma pessoa no low videogame profile mesmo, no ou tu acha que console postaria a Warzone. mesma coisa? Eu mesmo era viciado. Então, é no porque Warzone, quando eu na comecei, o pandemia. meu sonho era ter uma marca de roupa, né? De qualquer jeito eu queria colocar a cara de alguma forma ali, mesmo que seja divulgando minha marca ou tentando fazer contato, conexão com quem fosse do meio também. Mas eu acho que low profile eu não seria, não. Eu sempre tive vontade de estar no meio da internet. Mas não com game, né? O game foi uma vertente que deu certo, graças a Deus. Na época, cara, a gente não começou com pretensão de ser profissional ou de ganhar dinheiro. Foi literalmente comecei a jogar e gostei muito. E começou a se tornar parte do meu dia muito mais que meu trabalho e minhas responsabilidades. Então, tipo, não tem uma história feliz ali nessa fase. Porque, querendo ou não, eu abdiquei de trampo, faculdade, tudo pra jogar. E na época meus pais estavam passando por uma fase super complicada em casa e tal, foi bem difícil. Mas a ideia era literalmente, tô jogando porque eu tô numa fase da minha vida que... Sabe quando você sai da escola que você fala, não sei o que eu vou fazer? Já tava na faculdade, mas não tava feliz. Tava com a minha marca, mas tipo assim, eu não tava vendo ela crescer mais que aquilo. E eu falei, cara, eu vou dar um tempo aqui pra jogar e me divertir, que eu acho que eu mereço. Só que aí vai extrapolando, né? E aí passou um aninho ali que eu tava jogando muito. Eu comecei a buscar referências de quem que fazia vídeo na época, que veio o Crusher e tudo mais. E aí que a gente começou a criar uma conexão muito mais forte, mas sem pretensão nenhuma de viver disso, entendeu? Se não tivesse dado certo, como deu, tu acha que você teria terminado a faculdade? Você tem uma ideia, assim, mais ou menos, o que você estaria fazendo? Cara, então, o choque da faculdade pra mim, eu acredito que foi a falta de pesquisa antes de como é fazer uma faculdade de administração. Na minha cabeça eu queria ter minha marca, eu queria ter minha parada, só que eu achava que a faculdade em si ela ia me ensinar como ter minha marca. E não é isso, é muito mais profundo e tal, e eu sempre fui um cara meio chatão para estudar. Eu apresentava bem um trabalho, mas na hora de ter que estudar para uma prova eu não conseguia. E aí eu fui e falei, pô mãe, eu sei que você... Porque na época eu tinha conseguido uma bolsa legal, mas eu não tava me identificando com o curso, não tava conseguindo gostar, tipo assim, tava aí na força, eu falei, pô, não quero mais. E minha marca tava começando a dar certo na época, então eu comecei a querer largar a faculdade para focar na marca. E aí no meio termo veio o game ali, mas tipo assim,
eu acho que eu não terminaria a faculdade não de administração. Talvez se eu esperasse um pouco mais ali pra, tipo, ir pra um marketing da vida, que eu acho que é legal, eu acho que eu me identificaria mais que a faculdade de administração. Pô, vamos Mas será mostrar que ele a casa ainda aqui? tem essa Vamos lá, marca? Eu não vamos lá. sabia que ele Quero tinha aproveitar marca para de anunciar roupa. que estamos com vagas na equipe. Buscamos profissionais criativos com experiência que queiram fazer carreira, trabalhando com os maiores nomes do Brasil e de fora. Editores de vídeo, roteiristas e storytellers. Essa é a sua chance. Mas atenção, se você é mediano ou preguiçoso, nem perde tempo. As vagas abertas são para quem tem sangue no olho, é proativo e quer construir uma carreira. Então se você tem interesse, QR Code ou link abaixo para mais detalhes. Rapaziada, aqui é onde normalmente a gente junta os amigos pra fazer, né, uma gameplay, um corujão. Só que recentemente eu fiz uma live de 7 dias, né? Na live de 7 dias a gente montou uma lan house lá também. Então os PCs estão chegando ainda, tá vindo pra cá de novo. Bom, aqui é a academia, que é a parte que eu menos uso. Quantos treinos tu dá aí por semana? Cara, tipo, na semana que eu tô focado eu treino 4 vezes. Na semana que eu não tô, eu não passo aqui nem de alergia. De jeito nenhum. E tu essa sauna aí? Uso. Mais a sauna do que a academia. Ah, da hora, mano. A sauna eu gosto. Eu gosto de sauna pra caramba. Minha casa tem muito quarto, mano. Eu gosto de receber muita gente aqui. Então, tipo, cada um tem um estilozinho de vida aqui dentro de casa. Menos eu, que não piso muito nessa parte. Tem E eu quantos sempre quartos? falo que eu foco. Você tá focado na academia? Eu não. Bom, aqui é a cozinha, live, a rotina, essas coisas assim. Eu só janto aqui, tomo café aqui, tudo aqui. É o único momentinho que eu dou a desligada antes de ir lá pro setup, que é onde eu vou mostrar pra vocês. Tô numa fase muito da hora do meu relacionamento, então aqui final de semana é onde rola os filminhos, que é onde a gente assiste uns filminhos no final de semana, série, essas coisas. O maior problema de casa grande é que quanto maior o espaço que você tá, menos você se sente em casa, confortável. Curiosidade, que ano que era quando tu alugou? Acho que era 2021. Ah, 2021. E tu lembra o valor que era na época? De O aluguel? Paguei 11 mil de aluguel aqui. Muito bom. 11 mil? Nossa. Galera, 11 mil de aluguel e tipo assim, Esse na espaço época a gente tava pesquisando, a média era muito grande, mano. Era 14, 15, 16. Quando o cara apresentou aqui, que ele falou assim, é porque a casa não tava desse jeito, tava muito antiga. Mas o tamanho dela, espaço, mano, o pelo espaço tamanho é- e tipo, os retoques que a gente ia ter que fazer pra 11 mil de aluguel, eu falei, mano, vale muito a pena. Aí a gente Gente, eu não pegou sei sem se pensar você duas tem vezes, a essa disputa tava percepção muito também, grande, tinha muita mas gente querendo essa casa. Uma curiosidade que eu só gosto de saber de números. Quanto que não é tu minha pode realidade. compartilhar? Quanto é que foi o Mas eu imagino valor que, próximo aí que mano, você pagou? o cara que Eu mora acho que aí, eu o dono paguei da casa, 5 milhões e ele, 600. caramba, mano. 5 5, 600. Pra comprar. Então, a sala hoje tá desse jeito, nesse formato, eles não porque devem agora eu usar, comecei a tipo, gostar muito de tudo mesmo, poker. porque é muito Então, nas grande. sextas eu faço Deve poker, ter então a alguns, gente fica trocando essa tipo, mesa seu sempre pra deixar quarto, ela num lugar mais o quarto onde confortável. faz Se você as joga lives, poker e que tem lógico, vontade de ele sentar em usa uma muito. mesa com grandes Mas nomes, que nem ele presta falou, atenção. Eu tô a lançando uma academia oportunidade ele pra quem usa. faz parte do Unlocked. Se você tem Então, interesse, acesse o QR Code ou o link eu vai estar na tenho descrição essa- pra mais detalhes. Junto Essa minha galera percepção ali pra tipo, fazer você não uma... consegue usar, Pra tipo, cá, né? Junto minha galera pra fazer um churrasco, uma resenha assim. O pessoal toda vem tudo semana aí. A vizinhança tá- também é bem animada, tá então, em tipo, todos os lugares não da tem casa, tanta reclamação entendeu? dos meus gritos na madrugada, né? O bom também é que aqui, que é onde que eu trampo, né? É mais fechado, então não tem tanto barulho externo. Eu faço live até 5 da manhã e é gritaria e os caramba, então, tipo, se eu não fechar aqui, eu tenho medo da galera ficar assustando comigo, que a gente joga um jogo de terror, do nada tem as gritarias estranhas, os caras falam, o que que tá acontecendo nessa casa, mano? Ô, me explica o que são essas premiações aqui. Tá, isso aí são as 3 placas da Twitch que são baseadas em view, né, horas assistidas. Essa aqui é de 5 milhões, é a de entrada. Se eu não me engano, essa aqui é de 50 milhões. Não, acho que essa é de 50, não? 5, não, é porque a placa Ah, tá a ao placa contrário. tá ao contrário. 5,50 e essa aqui é de 250 milhões. Ah. Essa é a embaçada, velho. Essa é diferente. Foi 2021 que tu foi o mais assistido do mundo? 2021, esse ano eu fui de novo, Foi de live novo? de 7 dias. Tem fases assim que dá pra dar uma focada, assim, que tem muito conteúdo rolando no mês. Suponhamos, no mês passado eu fiz live de 7 dias, fiz um tanto de coisa, trouxe convidado. Então a galera pega mais pra assistir, aí aumenta esse time watch, que é baseado nisso aqui. Mas é porque desde 2021 eu coloco 100 mil pessoas nas lives, né, mano? Então é muita coisa, Sim. velho. Como é que se muita sente, cara, sabendo, tipo, como é que tá abrindo uma live Mano, 100 então, mil pessoas entrando? assim? Pra mim em si, eu acho que já tá meio que... Eu já me acostumei, porque na pandemia a gente fazia muita live de GTA, então na pandemia foi meu boom, né? Foi o forte. E desde então a gente sempre que faz um conteúdo diferente ali, a galera cola. E é um público muito fiel que tá comigo, há muito tempo já. Então, assim, a ficha não cai nunca, mas a gente meio que sabe que tem uma galera que vai colar se a gente fizer uma coisa bem feita, entendeu? Então já são 4, 5 na anos aí que tá com pandemia, quem esses números, mano. aproveitou, Então, porque, tipo assim, não muita tinha coisa, muito o que graças a fazer, Deus, né? e assim, Então, o continuando pessoal fazendo coisas ficava em diferentes casa sempre.
Pra quem meio tá de que live, assim, é desempenho, é torcendo pra ter performance, então tem que estar entretenimento, sempre pra fazendo vir coisa entretenimento, que tá no pra ver momento, se que dá tá aquela diferente. refrescada Porque se na eu ficar mente, fazendo a se mesma foca em coisa, outras cai. coisas, Aí cai. porque, Mas eu querendo amo ou fazer não, isso, mano. você Tipo, ligava a no meu dia a dia, televisão, ali, quando não tem nada você, pra na fazer, Globo, eu por fico na exemplo, frente do você falava computador, de estudando quantas referência, pessoas vendo que umas coisas que dá pra fazer morreram, diferente em porque live. as coisas Pô, vão aumentar, a porque tá gameplay, tudo assim, fechado, que é o que a tendência gente faz no piorar, dia a não sei o dia, quê, tem que ser a o de gente não menos, sabe mano. No como que vai ser final, o futuro, é inovar e então fazer era- conteúdo com as pessoas isso aqui, ó. queriam É o ver espaço alguma que eu coisa tenho pra divertida tentar pra fazer esquecer diferente, dos entendeu? problemas, esquecer Todo da ano eu troco pandemia esse no setup, geral. todo ano. Chega janeiro, normalmente era lá embaixo, né? Mas agora eu trouxe pra cá, aí termina o ano, a gente dá uma repaginada nisso aqui. Antes o setup era branco, agora a gente trocou a cor, traz tudo isso aqui. Aí ano que vem troca de novo, mesmo que seja legal, troca de novo. Tu tem esse objetivo, por exemplo, pô, eu quero alcançar 200, 300. Tu ainda tem essa... Cara, ou tu tá, tipo, pô, eu olha- quero fazer o melhor. É, também, mas olha como que é o meu pensamento hoje. Tipo, pra mim, os cortes hoje viram muito mais do que a live. Mas viram que eu falo, tipo assim, suponhamos que eu tô fazendo um conteúdo absurdo, mas os números na live não estão tão grandes. Mas esse conteúdo viraliza nas redes sociais, pra mim ele vinga muito. Porque às vezes você não tem tempo pra me acompanhar, mas você viu um corte meu. Às vezes o cara não me conhece, mas aparece alguma coisa pra ele, ele me conhece. Então hoje a gente visualiza muito mais o que a gente pode fazer para dar um corte. Vamos supor, a gente tá trocando uma ideia aqui, isso virou um corte, é muito legal, do que eu estar ali focado nos números da live o tempo inteiro. Porque eu sei que a galera que tá na live é a galera que é mais fiel, então eles vão acompanhar assim no dia a dia. Mas o que sai da live é muito importante também. Hoje, mano, muita gente que troca ideia com a gente sobre, pô, mano, como é que faz pra você estar com essa live estourada, com sua imagem tudo que é canto? Eu falo tranquilamente, corte é o novo passo pra parada, entendeu? Corte me leva em muito lugar diferente, mano. Antigamente, tipo assim, pra eu conseguir falar pra galera, pô, eu faço live, eu faço isso, faço aquilo, eu tinha que dar toda a explicada, mostrar nosso universo de game, porque por mais que é uma bolha gigante e que é uma bolha que tem um potencial absurdo, ainda é uma bolha nichada. E quando a gente consegue transferir isso pra um corte e a gente chega com o nosso conteúdo já de mão beijada pro cara, fica muito mais fácil pra galera entender o que a gente faz, ou como que a gente faz, entendeu? A idade média do pessoal que te assiste hoje? Então, hoje eu acho que vai dos 14 até os 29, por aí, de live. Mas eu vou te falar, Agora, desculpa te interromper, que eu comentei com um cara que faz minha contabilidade. Eu falei, tô indo lá gravar com o Coringa e tal. Ele falou, mano, acompanho ele. Eu acho que ele deve ter uns 38. Sério? 39. Que isso, cara. falou, tipo, isso é foda. Mano, É as porque redes eu sociais, acredito falei, que cara, pra que live, massa. como a gente faz muito tempo no dia a dia, live que a ele galera fala já com tem o alguma pessoal coisa pra mais fazer, então não consegue acompanhar fiel, full entendeu? time. Agora, Mas tem quando muita tá no gente que tá chegando agora por causa dos TikTok, cortes. E aí consegue As acompanhar as outras redes lives sociais baseado nas páginas que segue e tudo tende a mais. Mas é legal escutar valorizar, isso, mano. Não, tipo, pois é, mas aí eu viralizar perguntei ainda, muito tá, mas mais, teus né? cortes, sabe quem é? Ou tu vê a live? Eu falei, não, mano, volte e meia eu assisto a Porque, live dele. vamos Que supor, falei, foda, mano. Falei, foda, porque estourou eu, uma particularmente, outra cara, eu juro pra ti, eu social. não assisti, tipo, nunca assisti, eu acho que uma live de ninguém, assim. Tipo, tende pra mim a esse mundo é meio expandir, novo. não só pra aquele E, povo sei que lá, tipo, eu não realmente consigo imaginar acompanha. que momento do meu dia eu Mas tá só assistindo que uma o live, Brasil sabe? inteiro, cara, Porque, então, não sei, tipo, a gente meio sabe, que correria fura e a tal. bolha. Não, a gente escuta experiências os cortes individuais são muito de todo importantes pro mundo. crescimento. E tem gente que pega pra Porque assistir antes de fura a bolha, dormir. entendeu? Tem gente que, Às vezes, pô, quando mano, você eu abre acordo, live, tipo assim, é tem mais como pra puxar o pessoa VOD que da live, realmente que vamos tá supor, ali fiz uma live a seguindo, madrugada que toda quer assistir e a pessoa aquele acorda e conteúdo, coloca a live na naquele TV e vai jogo, fazer as coisas naquele deles. estilo, entendeu? Então, tipo assim, tem diversos momentos que você consegue colocar a live ali no dia a dia. Mas pra galera que já tá acostumada, é no celular, segunda aba, tudo, mano. Tem diversas formas de acompanhar. Ou então, pra iniciar, pra galera que também não acompanha muito live, não sabe do universo, corte, é o melhor jeito. Talvez esse mundo gamer seja novo pra você. Como você vai ver daqui a pouco, o Coringa compartilhando sobre sua receita é um mercado que pode ser muito lucrativo. Mas independente se você é gamer ou não, uma coisa é certa. No mundo de hoje, você precisa ter um computador e um setup capaz de suprir as suas necessidades. Isso porque você pode ser o jogador mais habilidoso, mas se o seu equipamento não for bom, você não vai alcançar o seu potencial máximo. Isso não só serve pra jogar, mas até mesmo pra quem usa o PC pra trabalhar. Então se você já sabe disso e tá precisando atualizar o seu equipamento ou até comprar um novo, a Pichau, parceira oficial aqui do canal, é o lugar certo para você dar esse passo. Lá você encontra os melhores preços em até 12 vezes sem juros em todos os itens da loja. Um suporte personalizado que vai tirar suas dúvidas e te auxiliar a achar o computador e as peças certas para você, além de uma entrega rápida em todo o Brasil. Então não perde tempo e acesse o link da descrição ou o QR Code que tá aqui do lado. Obrigado, Pichau, por patrocinar esse vídeo. Você já teve ansiedade, depressão? Não, graças a Deus não. Tipo assim, minha criação foi uma criação muito boa, sabe? E a gente sempre viveu muito na raça, muito leve. Então, na época que eu comecei a ter problemas familiares, foi na mesma época que começou a minha vida profissional aqui em relação à internet e tudo mais. No meio da pandemia ali, as coisas começaram a
a ficar boas, mas começou a vir muita pressão e tudo mais, e eu vi que eu tava muito ligado no celular o tempo inteiro. E eu tenho pra mim que, mano, quanto mais coisas você fica vendo ali, um turbilhão de informações, querendo ou não, pra gente que é jovem, não entende o que significa isso, como que funciona, começou a vir muita coisa, mano. E eu comecei a, tipo assim, eu sempre dormi muito bem, eu comecei a ficar acelerado antes de dormir. Falei, mano, Isso que ele fala é muito importante porque a gente tá numa era onde a gente tem muita informação e em muito pouco tempo. Tá tudo ali tão rápido, tá tudo tão aqui, ó, que, que muitas das vezes é tanta coisa que a gente não sabe mesmo o que a gente vai fazer. E isso eu falo em relação a vida financeira, como é que eu vou fazer com o meu dinheiro quando eu tiver, a vida profissional, que faculdade eu vou fazer, se eu vou para o mundo da internet, se eu vou trabalhar com vendas. Então você meio que fica se comparando com outras pessoas que você segue, porque aquele tal cara tem 20 anos e já tem uma Ferrari Lamborghini, eu tenho a mesma idade do que ele, nem tenho carro, tô morando com meus pais. Então você fica naquele negócio, nossa, preciso dar certo tão rápido, preciso dar certo tão rápido. Esquece que a gente é tão novo e que a história do nosso próximo não é a mesma história que a gente e o caminho é diferente, que a gente fica se comparando e muitas das vezes nós somos os nossos próprios vilões. Então a gente tem que traçar um caminho correto e seguir esse caminho, esse plano até o final, entendeu? Porque você não vai ter a mesma história que o outro. Cada um é cada um, você é diferente. que parada é essa que tá tendo? Aí, desde então, eu dei uma melhorada legal, mas nunca tive, mano, nunca tive, graças a Deus. Não. Mas tem muita gente que acompanha a gente, que conta a experiência, conta como funciona, como que é, que a gente melhora o dia a dia. Eu ia falar que até Nossa, vocês tem devem muita melhorar o coisa. dia das pessoas, eu imagino Sim. isso, esse tipo de comentário. O que você lembra assim de cabeça que foi um dos maiores desafios que você teve que passar pra chegar onde você tá hoje? Mano, então, uma parada que eu vivi na internet que eu sinto que foi uma virada de chave, foi muito complicado na época, foi que eu comecei a ganhar grana. E toda a grana que eu ganhava eu gastava, né? Que foi que meu pai se acidentou numa época em que eu achava que eu era o centro do universo. Tava no melhor momento da minha vida, tava criando meu conteúdo, tava começando a me destacar nas redes e tava começando a ver dinheiro. E aí eu falei, pô, se tá no começo e eu tô ganhando assim, então eu vou começar a viver como se não houvesse amanhã. E meu pai me levou lá aqui pra São Paulo, porque a gente morava na casa da Laude ainda, e ele tinha compromisso no dia seguinte, né? Ele não tinha condição de aposentar meu pai. Na minha cabeça, mas na época, se eu fosse pé no chão, eu teria. Aí ele foi e falou, Vitor, então eu vou ter que voltar pra BH, porque eu tenho cliente amanhã, meu pai ainda tinha loja de som e acessórios, que foi o que eu trabalhava com ele. E ele tinha cliente no dia seguinte, eu falei, pai, você acabou de pegar uma estrada, tá cansado, é melhor você descansar, não vai. Ele, não, porque compromisso é compromisso, meu pai sempre foi muito assim, sabe? E aí ele voltou, mano, e acabou cochilando no volante. E aí o carro bateu enfim, virou uma latinha de... Aí o carro ficou muito amassado, mano. Graças a Deus meu pai ficou bem, mas a gente ficou uma semaninha ali sem ele querer conversar comigo, porque foi muito forte o acidente. Ele fraturou um pouco a coluna, o tornozelo, enfim. Ele não queria te preocupar. E não queria me preocupar. Só que no dia seguinte, quando deu meio-dia, assim, já era pro meu pai ter mandado mensagem e tal, e ele não mandou, eu já sentia alguma coisa ruim, minha mãe me ligou avisando. Ele não te falou Exato. quando... Então no dia seguinte, quando eu liguei pra minha mãe, eu falei, mãe, me dá notícia do meu pai aí, minha mãe já atendeu chorando, eu já fiquei imaginando o pior. E na hora que ela ligou, ela falou, ó, ele deu entrada no hospital, só que o atendimento é particular e tudo mais, e eu tinha que desembolsar tipo 100 e poucos mil pra já pagar, porque era urgente. E aí eu não tinha 100 e poucos mil na conta. Apesar de que eu já ganhava essa grana, eu não tinha, porque simplesmente eu sabia que, pô, dia 10 vai pingar, então eu posso gastar aqui que dia 10 vai ter de novo. Exemplo, né? E nessa época aí, mano, me abalou muito, porque caiu tudo que eu tinha em relação a saber quem eu era, quem eu queria ser, e ao mesmo tempo entender que eu não tinha nada, mesmo que construindo tudo. Porque minha base familiar não estava perto de mim, meus amigos de trampo ali também estavam passando pela mesma coisa, que tá longe de família e tudo mais. E na época, mano, pegou muito, porque eu fiquei perdido em relação ao que eu tinha que fazer dali pra frente. Aí a galera da Loud me ajudou, pagou o tratamento do meu pai, e ali pra frente eu fui mais cabeça, tentei trazer meus pais mais pra próximo. Querendo ou não, essa fase eu comecei a viver muito o tal do hype e poder
desfrutar de tudo que eu sonhei no começo. Então eu achava que isso era o meu momento, mano. Eu não tinha que ligar para situações externas, era eu e meu momento. E a vida me ensinou da pior forma possível, ao mesmo tempo, graças a Deus, da melhor forma, que meu pai podia nem estar aqui hoje. Mas a gente tem uma relação incrível, eu trouxe meus pais para perto, meus amigos para perto e aprendi a valorizar mais o que realmente importa, né? Mas nessa época foi muito complicado, mano. Então, tua lição ali foi no caso de, tipo assim, porra, eu não tô prestando atenção no que realmente importa. Exato. Tipo, eu tava vivendo a melhor fase e ao mesmo tempo, quando aconteceu uma parada dessa, eu me vi, tipo assim, num quarto querendo ir embora pra casa, voltar do zero se fosse possível, pra poder aprender de verdade o que eu tava vivendo ali, qual que era a minha missão, né? E foi bem no começo isso, mano. Baseado em tudo que eu já vivi, foi bem no começo. E foi a forma mais estranha de aprender uma lição. Foi doideira. Se tem alguém agora assistindo que tá talvez passando por algo semelhante. Caramba, que e tá nesse história, eu não nicho, sabia disso não, qual que seria a cara. mensagem que você Muito passaria com esse teu importante aprendizado? Cara, eu acho que Saber quem você é, as pessoas a gente que é você novo, tem do lado. a vida é só uma, mas não significa que a gente tem que viver tudo de uma vez. Eu acho Isso que mesmo, eu pé no concordo chão muito é com ele. muito Tem que ter pé importante no de chão, saber que do que eu existem falei, né? momentos bons e ruins, mas você tem que saber lidar Seguir o plano com ali cada tranquilo, momento, sabendo o que você vai porque extrair. Você não sabe o dia da manhã. Eu acho que a principal coisa que eu aprendi com tudo isso foi que se você não se renovar, se você não se inovar hoje no meio da internet, a gente sabe que as coisas duram menos tempo, principalmente que nesse tempo todo que eu estou vivendo disso, eu já tive que me reinventar diversas vezes, mesmo dando certo, eu sabia que eu tinha que fazer algo diferente, porque a internet tem muito criador hoje, mano, tem muita gente de diversos nichos, então se você ficar achando que só porque deu certo uma parada, você ficar tentando sempre, você vai ficar para trás, eu sei disso, porque querendo ou não, é uma selva, mano. Todo mundo tá criando conteúdo o dia inteiro, todo mundo tá fazendo uma forma diferente. Suponhamos, agora a gente tá batendo um papo no formato de podcast enquanto a gente passeia, a gente vive a vida, a gente cria um laço ali de, pô, o que a gente faz no nosso dia. Então isso já é uma forma de inovar. Então pra mim é a mesma coisa. Então pra você que é criador, que trabalha com sei lá qual nicho, saiba que não é porque tá dando certo ou errado que você tem que ficar estagnado ou parado esperando um resultado diferente vir, se você não muda o seu processo, né? Então se inove sempre, busque saber o que você faz, o que você quer fazer diferente, porque a vida é só uma e você tem que continuar aí, porque não vai acabar amanhã não. Cara, muito bom saber que o cara aprendeu, né? Como é que Da pior afetou depois que forma, veio essa fama aí que o mas, pessoal te reconhece em qualquer lugar? Como é que isso afetou com a tua ele família, com teus soube amigos? Cara, tirar proveito disso, hoje em dessas dia eu acho que é coisas muito ruins que tranquilo, mano. aconteceram. Minha vida E é ser meio cara que um mais livro aberto. cabeça A e gente sai muito pouco de casa. saber o que ele tá fazendo. Às vezes ainda tem um realmente choque e de pensar realidade amanhã, né? absurdo, porque como eu tô acostumado Porque mais a a ficar em gente é casa, novo, quando eu vai saio ver que eu vejo a muito galera aí, reconhecendo em enquanto a gente diversos não- lugares diferentes, não ter essa ainda é muito disciplina doideira. e Mas trilhar eu um acho que a fama caminho pra mim certo, veio como algo muito se positivo, cuidar sabe? agora, Tipo, acho que nosso trouxe futuro muita vai ser experiência muito- da hora de pra minha muito família. sofrimento Meu e pai dor. até hoje fica todo orgulhoso, feliz quando eu apareço em algum canto. Minha mãe é a mesma coisa, minha mãe ela já vive mais o nosso dia a dia. Eu não tenho nada a reclamar hoje em dia em relação à fama, mano. Tudo que a gente mostra, tudo que a gente faz ali no dia a dia realmente é quem a gente é. As lives também me ajudam muito a aproximar da galera em relação a quem eu sou, o que a gente faz ali no nosso tempo livre, enfim. Pra mim foi só coisa boa, mano. Graças a Deus. E foi o que a gente pediu também no começo, né? Eu sempre soube que eu tinha que trabalhar a minha forma de comunicação, porque eu ainda travo muito em diversas situações. Então quando veio as lives, que eu tive meu espaço pra ser quem eu sou, falar do meu jeito com a minha galera, eu falei, mano, vou nisso até o fim. Graças a Deus cresceu muito mais do que eu esperei, né? Não vou mentir, mas eu pude me dar bem sendo eu, entendeu? Eu tive que transformar em algo que eu não era. Isso aí, pô, pra mim foi minha virada de chave. Quem que seria uma pessoa, agora mudando um pouco de foco, quem que seria uma inspiração sua, tanto quando você começou na questão de criação de conteúdo, ou até mesmo uma pessoa assim, tipo, de vida mesmo, sabe? Porra, essa aqui é uma pessoa que eu acho que é bacana, assim. Sim, mano, então, hoje eu tenho pra mim uma pessoa que é próxima a mim, que hoje eu me tornei sócio, que é o Bruno PH. Porque no começo eu tinha que escutar muito ele, mano. Ele já vinha da internet há 10 anos, ele começou no Clash, e ele foi o primeiro cara a me falar que, mano, você tá vivendo o melhor momento, mas você vai ter que se reinventar. Eu tive que escutar no auge do Free Fire, onde tudo dava certo, que aquele momento ia acabar. E pra mim eu falava, PH, não tem como acabar, mano. A gente tá vivendo uma parada aqui que a gente bota a cara na internet e dá certo. Ele falou, irmão, eu vivi isso também, vai acabar, prepare-se pra se inovar. E é difícil você aceitar isso, mano. Mesmo sabendo que alguém já viveu uma parada, quando chega na nossa vez, sempre parece ser diferente.
E é como se ele já soubesse de tudo que ia rolar no mercado. Então eu comecei a escutar muito ele, principalmente sabendo que ele era um cara experiente e sabendo que ele estava chegando com a Loud, sendo dono e tendo uma experiência de criador para passar para a gente. Então minha referência assim, sempre foi ele em relação a empreender, vida, negócio e criação de conteúdo, principalmente. Porque tá na internet hoje há 10 anos, você tem que estar muito consolidado, então você tem que estar sempre correndo atrás do que vai dar certo, o próximo passo, estudar o mercado, e isso aí parece ser simples, mas não é, velho. Tem alguma coisa assim que você tem medo hoje? Você tira qual que é o seu maior medo? Cara, eu tenho um medo que é um medo meio estranho, que é de eu parar de gostar de fazer o que eu faço. Porque hoje, grande parte das vezes, a gente se sente cansado, a gente, tô mentalmente, né, exausto e tudo mais. Só que eu vejo muita gente no nosso meio, não só de game, mas no meio da internet, de vida artística, que fala sobre, mano, eu fiquei tão exausto que eu tive que parar, eu tive que dar um tempo, eu quis ir para outros ares. E eu tenho medo, mano, porque hoje eu sinto que eu gosto muito do que eu faço. Mas isso daqui a um tempo, daqui a uns anos, eu ter que falar, mano, já não me desce esse nosso meio de game, nosso meio de criação, e eu quero fazer outra coisa. Porque eu sempre pensei nisso como uma vertente, tipo, eu faço isso e isso. Agora, se eu tivesse que substituir algo que eu faço hoje, aí eu ia ver que eu realmente, mano, me desgastei por completo e já não quero mais trabalhar com internet. E hoje eu amo fazer o que eu faço. Mas eu tenho medo de um dia falar, caraca, mano, eu lembro da época que eu gostava de fazer isso e eu não gosto mais, sabe? Esse medo de, tipo, tudo que me trouxe até aqui, eu simplesmente parar de ter vontade, de gostar, de curtir, de amar o meu trampo, tá ligado? Eu entendo o que você tá falando, cara, porque as pessoas às vezes não se dão conta, mas fazer isso, cara, tem uma energia ali que não é uma energia física, mas é uma energia mental que, porra, tu tem que gostar. Sim, se tu não mano. gostar de fazer esse negócio, cara, eu não entendo, vira. porque Exato, muitas das e o que me vezes assusta você é meio que até escutar entra de num pessoas personagem, mais entendeu? experientes, pessoas Porque que já tem estão seu nisso há lado ali muitos pessoal, anos, das coisas de que, você pô, esse gosta de momento fazer longe chega, das câmeras da que, pô, internet, tô exausto, que já aquilo é não quero mais você fazer, ali, na eu tive essência o mesmo. meu momento de virar de chave, que agora eu Muitas vezes quero gostar de trocar coisa simples, fazer coisa o simples. que eu vou fazer E o daqui outro pra é o lado frente, e eu não profissional, que aí tenho nenhuma você vontade faz muitas de das trocar. coisas pra Mas será que isso vai chegar pra todo mundo? ter Tipo, será mais que daqui a view, uns pra anos atrair o mais João vai virar e falar, mano, eu não quero publicidade, mais fazer isso, eu quero atrair fazer outra mais coisa, porque eu não gosto audiência mais de do- botar a cara num vídeo do de todo YouTube, de fazer isso, de fazer aquilo. de E, todo mano, é um muito louco pessoal pensar do que seu- daqui a uns anos do isso seu pode público, acontecer. entendeu? Então E é esse que é meu diferente, medo, cara. de eu parar, porque hoje eu gosto Porque muito, tem hora entendeu? que isso Agora deve falando do cansar. lado Eu que tô no meu financeiro. começo, Hoje eu você tem as preciso me empresas, reinventar, tem preciso ter a coisas stream novas. e tem, Então é muito enfim, bom que você, ver talvez que outras um cara fontes ali. consolidado, Tu grande, poderia compartilhar mais o ou maior menos do quanto que Brasil, é tá uma dando aí renda esses conceitos. mensal? Cara, depende. Hoje, tipo, como empresário é complicado abrir número, porque tem muita coisa que faz parte de equity, enfim, é mais burocrático. Mas Coringa, como criador, hoje tem uma média ali de, tipo, live, publicidade, dependendo do que for ali, acho que gira em torno dos 700, 800 mil. Mas Isso limpo sem imposto? não, limpo sem imposto. Certo. Eu não gosto de contar com imposto, porque senão eu já começo a querer chorar aqui, né? Mas é limpo sem imposto. E, tipo assim, depende muito dos momentos, mano. Tem mês que é legal, tem mês que não é, tem mês que, tipo, vem muita coisa, tem mês que vem menos. Mas hoje, assim, graças a Deus, estou num momento muito bom em relação às marcas, estou bem posicionado em relação à minha imagem. Então, assim, cada vez que passa vai dando um upgradezinho, sacou? A maior parte do teu dinheiro tu investe, pra onde que vai? Mano, hoje em dia eu sou muito mão de vaca. Então, se eu consigo pegar 90% do que eu ganho hoje e consigo colocar para investimento, é o que eu faço. Porque eu pago as coisas que eu tenho para pagar e eu já coloco investido. Porque senão eu gasto. Eu tô agora criando, cara, um telefone que eu quero ter o telefone o melhor telefone de networking possível. Então hoje eu tenho teu contato. Certo. Até o final do vídeo, pense em alguém que você pode me passar o contato para eu estar adicionando nessa agenda. Para network. Pra networking. Porque Deixa comigo. já tenho contato de alguns e o objetivo nos próximos anos é ter o telefone com seu rei do networking. E aí você vai sortear o telefone pra galera. Tu vai. Pode? Pode? Passar meu número? Não, tô falando aqui o teu. Claro, pô, oxe, eu tô dentro dessa jogada aí, galera. Depois que você juntar o contato de todo mundo, se você puder me passar pra gente fazer network com o resto do pessoal. Bora, mano. Agora você vai ter acesso a uma entrevista exclusiva com o pai do Coringa, onde ele vai revelar um lado do Vitor que ninguém conhece. Eu vejo meu filho assim, conversando, igual ele já fez no palco, conversando com muita gente. Eu fico assim,
porra, esse cara é tímido, sabe? Esse cara, ele tem vergonha de tudo, mas o Vitor se sai tão bem, falando, o jeito dele falar e tudo. É só orgulho, não? É muita diferença. E o pessoal gosta Você dele, vê né? que o jeito dele nasceu pra ser isso mesmo. Eu não acreditei, não, pra falar a verdade. Eu ia te perguntar isso agora. Eu não acreditava, não, o Vitor não vai dar conta disso, não. Ele é igual aqueles bichos do mato aí, não, igual a hora que fala assim, você tem que fazer isso, ele parece que ele transforma. Qual que tu acha que é a maior diferença de quando o Vitor estava começando para onde ele chegou hoje, assim, olhando como pai? Na verdade, ele não mudou muito, não. Acho que o caráter dele é tudo a mesma coisa, mas ele tem um olhar, assim, ele chega talvez num lugar, ele já consegue imaginar como vai ficar aquilo, quando ele está com algumas ideias, entendeu? E, assim, minha família mesmo, muita gente, amigos dele, chega perto, tem aquela mania de chegar perto da gente e falar assim, seu filho tem que ficar esperto, que o dinheiro amanhã pode acabar, que ele tem que sair disso aí, ele tem que parar de ficar jogando. Só que as pessoas que falam isso é porque não seguem ele, entendeu? Porque o Vitor hoje está fazendo uma coisa, amanhã ele está fazendo outra. E, assim, ele saiu da bolha já há muito tempo, entendeu? Qual que é a característica nele, da personalidade, que ele não mudou, que você sente mais orgulho? Eu sinto, assim, é o jeito, ele não muda, cara. Se tiver aqui comigo, aqui, com nós conversando aqui, tiver o pessoal ali, fã dele, na rua, ele é a mesma pessoa. Ele conversa, ele tem até muita energia para isso. Eu acho que eu não teria tanta paciência assim. Já teve casos, a gente estar na churrascaria, ele cansado, tinha acabado de sair de um evento, a gente jantando, almoçando, aí chega algum fã lá, quer tirar foto com ele, ele levanta, com maior boa vontade, sabe? Tira. Talvez eu não teria essa paciência toda que ele tem, não. Isso aí me surpreende muito. Como é que é escutar do Neymar que ele é fã do seu filho? Porra, isso cara, é assim. Porra, velho. O Neymar, cara, ele é um cara diferenciado. O cara vai num lugar ali e tem 2, 3 seguranças atrás do cara. Quem não conhece o Neymar, assim, pessoalmente, assim, acha que é um cara metido, que é isso aqui, tudo, mas o cara é simplesão, cara. Eu tava com ele lá ontem, tava com ele na casa assim, tranquilo. Chega, abraça, conversa com ele. Os dois zoam o tempo todo, as brincadeiras que eles têm. Então, assim, se fosse só porque o cara também é famoso, não. O cara sair de um lugar pra ir lá, pra te abraçar e conversar com você, pô. Se você pudesse voltar lá atrás, antes de quando o Vitor tava começando, teria alguma coisa assim que você teria talvez falado pra ele ou feito diferente? Eu acho que não, porque eu criei o Vitor de um jeito que eu não fui, assim, um pai ruim com ele. Eu queria que ele se fizesse bem na vida, eu queria que ele tomasse conta da minha loja, porque o pai, assim, tem um empreendimento, quer que o filho segue. Mas o Vitor sempre chegou perto de mim e falou, pai, eu tô aqui com você, e sempre foi sincero comigo. Não gosto disso, não gosto de trabalhar assim, quero meu dinheiro, meu salário, mas ele deixava bem claro para mim que aquilo ali não era o sonho dele, era o meu sonho, querendo passar para ele. Mas a ideia dele já era outra já. E quando que foi o momento assim que você se deu conta que a partir dali o Vitor já tinha se virado, já tinha essa preocupação aí de fazer alguma coisa, já não existia mais? Quando ele veio morar aqui na Laude, aqui, né, na mansão, na primeira mansão deles lá, que ele convidou, a mãe dele já tinha vindo para olhar, e ele ficava me chamando para me vir. E eu sempre trabalhando muito, eu falava, não vou não. Aí teve um feriado, não sei, eu falei, só vou lá para conhecer. Aí a estrutura lá, para mim, foi tudo diferente. Eu vi que os patrões dele também tinham o maior carinho com ele. Aí eu falei assim, meu filho tá... Aí eu passei a acreditar, entendeu? Aí foi ali. Depois que eu vi, porque no começo eu achei que ele estava vindo para São Paulo, o pessoal ia matar ele, tirar órgão, alguma coisa assim. Eu acho que o Vitor tem esse amor todo com a Laude também, porque eles deram a estrutura para mim. Eu, na época, eu estava com um plano de saúde vencido, não estava pagando com a loja, estava passando por um momento crítico, sabe? E o pessoal da Laude, os diretores, tudo, pagou os planos, pagou tudo para mim direitinho, falou com o Vitor que podia ficar tranquilo. Eu fiz 2 cirurgias pesada, fiz uma no pé, fiz uma na coluna. E, cara, e até hoje, acho que ele tá na Laude aí, tá aí tudo aí, porque o Vitor, ele é assim, cara, ele é fiel. Uma gratidão. Já teve a oportunidade, eu já fiquei sabendo, muita gente querendo levar ele para outro lugar. Ele falou assim, não, vou ficar na Laude mesmo que aqui. Gratidão. Valeu, gente, valeu. Como é que foi seu primeiro contato com a Laude? Foi em 2018 para 2019. Para quem conhece o Bruno Playhard, já estava no cenário há muito tempo, tinha vídeo estourado de Clash, fazia diversas coisas. E na época ele estava morando numa game house que chamava Final Level, e ele estava com a ideia de criar um time de Free Fire, onde a galera ia ficar de casa mesmo, mas a gente ia ficar gravando vídeos.
E na época eu tava jogando pra caramba, tal, tava junto com o Crusher, né, era a maior referência que a gente tinha na época no Free Fire. E ele tava muito forte, muito forte. A gente jogava, trocava ideia todo dia praticamente. E aí ele falou, mano, entrei em contato com o Bruno Playhard aqui e ele falou que ia montar um time de Free Fire. Pensei em te indicar. Eu falei, cara, vambora. Aí a gente pensou nos nomes juntos e tudo mais. Até então ficou 2, 3 meses ali, era o finalzinho de 2018 para 2019, sem resposta, cara. Eu falei, meu Deus do céu, agora chegou o meu momento de virar. Mas não respondia e, pô, o cara que tá recebendo a oportunidade, você nem dorme direito, né? Já pro PH ele falava, não, você relaxa, isso aí vai ser lá pro começo, segundo mês de 2019. E aí aconteceu. Ele ligou pra gente, falou que ia rolar, a gente gravou uns vídeos e tudo mais, e graças a Deus, tipo, na semana que a gente voltou pra casa, estourou todos os vídeos e aí a Loud começou a ganhar força. Mas no primeiro momento eu lembro até hoje que foi o PH ligando, ele se apresentando como Bruno, Playhard, e ele queria fazer um time de Free Fire e tal, se eu tava dentro. Aí eu fui todo empolgado, falei pra minha mãe, ele me ligou e perguntou se eu tava dentro. Ela falou assim, quem que é Bruno Playhard? Aí eu fui, tive que explicar toda a situação. Ele teve que ligar pra minha mãe depois, convencer ela de que não era golpe. Cara, foi muito doido o começo. Oi, tu imaginava que tu um dia ia chegar a ser sócio da Loud? Não, porque no começo o que a gente tem de visão é muito curta, né? Depois que você vai crescendo, que você vai pegando uma visão mais ampla. Eu acho que com o processo de aprender um pouco mais, ver mercado, ver como é que funciona todo o nosso segmento, querendo ou não, a gente tem que estudar sobre isso. Eu vi que eu tinha um potencial para crescer e cada vez mais você vai pegando novos objetivos, novas metas. E aí chegou no ano do contrato em si, da proposta, a gente sabia que o Coringa tinha crescido bastante e que talvez não fazia tanto mais sentido para mim estar do jeito que estava. E antes mesmo de eu falar ou conversar, solicitar qualquer coisa, eles vieram com a ideia de que o Coringa já estava num tamanho de proporção gigante e que a gente podia parar de trabalhar um para o outro e sim um junto com o outro, né? Então, na época que eu escutei aquilo lá, eu falei, cara, o trabalho foi bem feito, né? E aí a gente, fez uma puta negociação que durou meses. Achei que ia ser simples pelo fato da gente se conhecer há tanto tempo, mas burocraticamente, o que ficaria bom para os dois lados, querendo ou não, tem que ter opinião. Eu sempre falo que se você vai surgir hoje na internet, vai chegar contratos, qualquer oportunidade, você tem que ler, você tem que saber o que você vai fazer, e às vezes nem sempre é pela maldade do lado de lá, e sim que, tipo, a forma como é negociado e como tá na entrelinhas. Então a gente ficou muito tempo nesse processo e acabou surgindo rumores de Coringa vai sair, Coringa não vai, porque meu contrato com a Loud tinha acabado. E aí ficou meses assim, mas eu lembro que na época a gente ficou negociando muitas coisas, muitos detalhezinhos, até quando deu certo e bateu o martelo, aí a gente anunciou no Instagram, anunciou em tudo que é canto, saiu em muito lugar. E aí a partir dali virou a chave também para eu parar de ser só o Coringa da live, parar de ser só o Coringa influenciador e começar a empreender mais, aprender mais também sobre negócio, conversar sobre tudo, né? Qual que é o papel hoje ali dentro da Loud? Mudou alguma coisa depois que você se tornou sócio? Então, muita gente acha, isso é uma boa pergunta, tem muita gente que acha que agora o Coringa virou sócio, então 8 horas da manhã o escritório começou e todo mundo tá falando, e agora o que nós vamos fazer? Mas não, hoje a Loud é uma empresa gigante, tem estrutura para todas as paradas. E hoje, como sócio, além de ter uma voz um pouco mais ativa, né, eu consigo ter margem para criar os próprios projetos ou tocar projetos que eu gosto. Então, hoje, tipo, eu não vou lá numa gestão de um Valorant, onde a gente tem um cara mais pica contratado em relação a cuidar de um time e tudo mais, e falar, não, eu vou cuidar aí, vou contratar aquele, vem você, faz aquilo. Então, vamos supor, Kings League é um projeto que eu toco. Eu que decido, eu que dou a palavra final, mas claro que a gente contrata toda uma equipe foda por trás disso. Mas hoje eu consigo entrar em projetos e ter voz sobre eles. Mas em outros setores aí é dividido entre os outros sócios também. O que a Loud representa hoje pra você? Pô, tudo, mano. Eu acho que além de ser minha família, hoje é um negócio que eu tenho ali como meta de fazer dar certo, de crescer, de expandir. E eu acredito que no começo me abraçaram muito. Porque, como eu falei, quando rolou o acidente do meu pai e tudo mais, eles que abraçaram. Então, desde aquele momento ali pra mim, eu falei, eu tô com vocês até o final. E desde então a gente vem trabalhando lado a lado, é muito transparente a forma que a gente conversa. Então, eu não posso falar que é só minha empresa, né? Então, é minha família. É muita gente que a gente tá na caminhada há muitos anos, já vi muita gente entrar, muita gente sair lá ele. E mesmo assim a gente tá aí firmão, então acho que peguei um apego muito grande. Entendi. Não tem, então, assim, tu vê até o fim. Até o final, até o final. Tem como tu pegar agora teu Instagram, alguém assim, algum fã teu,
e mandar um videozinho pra ele. Do nada. Do nada, mano, assim, ó. Chegar e falar, ó, Fazer a noite do cara. beleza. Aqui, ó. Quem que escolheu aí? Thales? Cadê a live? Vamos querer? Vamos dele aqui agora sim. E aí, Thales? Como é que tá, meu irmão? Tranquilo? Boa noite. Passando aqui pra agradecer aí seu pedido de live, tá bom? Daqui a pouco ou amanhã estarei em live. É nóis, meu irmão. Mano, Eu não vou agora entender vai nada. ficar louco. Oh, meu Deus, ele me Da hora conhece, ele me demais. respondeu. Pô, o moleque vai se Da emocionar, hora, mano. velho. Vai ser Eu acho que sensacional, não vai hein? entender nada. Não vai Depois tu entender vê nada. se ele responde, Aham. se foi a resposta Vê se tem dele. mais. Chama eu pra Kingsley. Ó. Cortes Coringa. Meu sonho é conversar com você. Caralho, mano, muito engraçado os moleques abrindo isso do nada, velho. Mais um que vai ficar doidão na hora que ver isso aí, rapaz. Coringa, o que tu acha que fez você ter tanto sucesso, irmão? Cara, eu acho que é autenticidade. Com o tempo eu vi que ter o meu jeito próprio, não ter que sempre ficar tentando fazer do jeito que da galera que tava dando certo. Então, já passei por muitas fases onde o auge, o hype, o cara que tava ali no momento mudou muitas vezes e eu vi que quanto Nossa, mais eu caramba, o áudio tentava ficou meio ser igual a estranho. alguém que já tá lá em Parece- cima, olha. talvez eu me perdi um pouco em relação ao meu Não sei se é só conteúdo, o pra que eu tava mim, querendo passar. se E o com o áudio tempo eu ficou percebi estranho que pra ser você, autêntico manda aí talvez nos seja a comentários melhor também. forma de você transparecer pro seu público quem você é de Não verdade. sei se é o microfone, Então, com o não tempo, eu sei fui se migrando meu tá conteúdo, dando fui eco. Provavelmente não mudando é aos eco, poucos né? o que eu fazia, Acho mas que é o nunca deixando de ser o microfone. mesmo, entendeu? Então, acho que isso, Parecendo com aquelas certeza, vozes fez de a robotizada, chave virar. entendeu? E hoje você tem uma rede de contato muito única. Pô, você tava com o Neymar esses dias, tá com a galera grande. Qual que foi a maior lição que você aprendeu com essa rede de contatos? Cara, eu acho que eu tenho uma parada que eu tenho pra mim que eu já, né, encontrei o Neymar muitas vezes. E ao longo da minha caminhada, muitas das vezes eu fui por convite, às vezes você vai ficando mais retraído. E eu falei, cara, um dia eu quero estar junto com esses caras, trocando ideia de igual para igual. E com o tempo eu consegui mostrar que o meu trabalho era o melhor passaporte de entrada para eu estar nesses lugares. É você ser reconhecido, o meu trabalho chegar nessa galera aí, quando eu vou numa festa hoje, eu sento numa mesa e eu vejo a rapaziada muito pica e fala, pô, mano, eu acompanho seu trabalho. Isso pra mim com certeza é muito, muito foda, mano. É uma virada de chave absurda na hora que você consegue conversar de igual para igual com alguém e o seu trabalho te levou ali, entendeu? Então você é reconhecido, você não tem que estar ali porque alguém te trouxe ou porque, pô, conseguiu uma oportunidade. E sim porque meu trabalho me trouxe aqui, eu sei quem que eu sou e não preciso deixar de ser o Coringa, o Vitor com a galera, porque é exatamente isso que eu sou, entendeu? Qual que é a sensação de jogar uma pelada com o Neymar no time dele? Mano, então, no primeiro momento eu falei, tô realizando um sonho. No segundo momento eu falei, eu quero ir embora daqui, velho. Porque é muito estranho a pelada, porque parece que ele tá jogando com criança. Ele faz muita jogada e te deixa assim na cara do gol. A pressão de você ter que só fazer isso realmente aumenta. Então agora eu tô começando a entender um pouco como que é o campo ali quando a gente tá assistindo um jogo, que a gente vê o cara fazendo um tanto de coisa e o maluco vai e erra. É diferente, ele pensa muito à frente, o maluco é bizarro. E eu realizei um sonho jogando com ele ainda, né? Eu imagino, cara, o sonho de muita gente, mano. Foi muito foda, o cara é embaçado nesse tal futebol, teria vaga na Loud. Acredita que ainda tem espaço pra crescer fazendo stream de games? Não, com certeza. Eu acho que a pergunta não é nem ainda tem, é o que mais a gente pode fazer agora com a nova remessa, porque esse cenário em si ele é muito rotativo. Então eu vejo muita gente que está no hype agora, daqui 3 anos chega uma nova remessa fazendo uma coisa completamente diferente, ou inovando em algo que talvez ninguém imaginava que dava para inovar. O problema hoje que eu acho que a maior dificuldade do cara que está ali vivendo pelo sonho é como que ele vai ser visto. Porque hoje é muita gente, então para o cara se destacar, para a live dele ser vista, para alguém achar o conteúdo dele, ele tem que saber uma forma ali estratégica de captar um cara ali com 15 segundos que vai clicar e vai querer ver na página dele, ou talvez vai deixar só um like e o algoritmo vai entregar ele de novo. Então é muito mais sobre estratégia do que se tem ou não a chance de alguém chegar no cenário. O cara tem que ser inteligente hoje, ele tem que saber criar conteúdo, mas quando ele fecha uma câmera, ele tem que ir ali e começar a estudar como que vai fazer para viralizar. Você se sente livre hoje pelo tamanho do alcance que você tem? Com certeza. Eu só tô no 100%, começo. Tem 100%. muita coisa ainda. Consigo ser livre Tem ainda tanto que profissionalmente comprar um como pessoalmente. Eu videogame consigo novo, tem ainda que ser comprar o um Vitor. computador. Eu Mas eu faço. digo assim, quando você sai na rua, assim, alguma pergunta mais... Ainda que comprar Por exemplo, assim, você vai sair na rua, você webcam, consegue hoje já, sei lá, vai no comprar meu shopping, monitor, de ainda- boa, como é que é?
Aí depende do Vou lugar, só no mano. Aí começo depende do ainda. lugar. Tipo, eu e Tainá, a gente Pra já quem não tentou sabe, eu ter gravo diversos tô gravando almoços tudo e isso aqui jantares num- românticos que a gente não conseguiu ficar concentrado. Nossa, meu Deus. Teve Num diversas Galaxy histórias Note 4, que é o- engraçadas, inclusive vou contar que é o uma aqui que eu nunca laptop da contei na minha Samsung. vida, mano. Teve uma Laptop, vez que eu e a netbook, Tainá, né? rapaziada, a gente foi dar Ainda uma comprei namorada. com o dinheiro da minha E aí a rescisão gente da minha jantou e antiga tudo mais, empresa. fomos pra um Foi motel. muito bem aproveitado. Depois, pô, tá ligado, né? Muito obrigado, Noitezinha mesmo, de romance. Mano, a gente foi pro motel, tá aquela coisa toda, e na hora que a gente tá saindo do motel, tava tipo a equipe toda no motel, na porta do motel, assim, ó. Nossa. E aí eu falei, pô, aconteceu alguma coisa, deve ter tido um acidente aqui, né? Mano, eu tô passando devagarzinho aqui, só abaixei isso aqui do vidro, e a moça só falou assim, boa noite, Coringa, Tainá, a equipe toda quer tirar foto que vocês podem? Nossa. Tipo assim, mano, foi a situação mais constrangedora da nossa vida, velho. Tipo, a gente ficou na hora de sem graça. Eu falei, pô, mano, não sei nem como que eu te respondo isso. A gente tá saindo Que do motel, tá ligado? situação. E aí a gente foi e falou assim, não, Que tá beleza. foda, mas tem muitos momentos que dá, tem muitos momentos que é uma foto ou outra, mas tem lugares que hoje que se a gente for é embaçado, é embaçado. Pro pessoal que te acompanha, é teu fã, Esse assim, é um qual que é o dos- lugar que não pode, assim? dos Não que não contras, assim, pode, quando mas você que se torna você muito famoso, gostaria de tem ter que privacidade, pensar além do motel. duas vezes Não, antes de sair de casa. o porque motel não eu dá acho que, pra pessoal, tá em qualquer se puder lugar, em deixar qualquer de horário, bobeira entendeu? é melhor, Porque, mas acho que querendo ou restaurante não, e as pessoas comendo, mano. sabem que Todo mundo que tá você comendo tem ali, dinheiro, eu as acho que é uma pessoas dica que sabem, toda pessoa da internet muitas gosta. das vezes onde você mora, porque, Poder comer rapidão querendo ali, ou não, mesmo que onde seja, você vai, as chegou o pessoas prato, tiram é foto, 10, 15 filma, minutos comeu, tu vira já era. notícia, entendeu? Porque normalmente acontece que a gente vai em restaurante Então e aí na hora que a gente tá não comendo, tem aí outra um tira foto. escapatória. Aí o outro A partir vê, do momento que aí você você começa a entra tirar na um tanto de internet, foto ganha e quando você vê a pouquinho de comida já até seguidores, esfriou. você sabe que Então, se a gente tá a comendo ali sua e puder vida, terminar conforme rapidão o pra tempo poder vai tirar passando e foto, a ou antes de fama vai comer também, subindo, suave. vai ser normal, Eu não tenho sabe? nem problema em tirar foto com ninguém, mano. Eu acho que é o que eu sempre quis. Mas na hora ali, se você puder dar só uma, sabe, só uma seguradinha só pra comer, aí pra mim tá tranquilo. É a única coisa que eu não curto. Qual que é o conselho que você daria agora pros jovens que te assistem? Cara, não desiste. Não, eu não vou Tenha desistir. sempre sua mente de que todo dia que você não quiser tentar, vai alguém acordar e vai fazer no seu lugar. Então se eu vou fazer cobre, por mim. mas se cobre com cuidado, se cobre com, Vai me cobrar, eu com vou receio de estudar que e você tá jovem eu vou ainda, dar você tem certo. muita coisa pra viver. Muita coisa. Então talvez você vai ter que errar pra você aprender o que Só você vai 22 fazer. anos, pô, não E vou a persistência, parar, não deixar de tentar. Se você ama uma parada, você tem que Eu ainda acreditar vou nela fazer mais que parte da ninguém. minoria Se você daqueles quiser que progredir, realmente deram certo. progrida em silêncio. Não sempre divida seus sonhos, suas metas com todo mundo, porque eu acho que quando você tem algo pra você, você consegue concentrar mais nisso. E erre, cara. Se você não errar agora, se você tentar fazer tudo certo, tem chance de sua frustração ser maior. Então não tenha medo de momento de tentar, errar é errar, agora. Eu bater não a tenho cabeça, filho, porque eu é não exatamente o que moro você precisa pra sozinho. ter sucesso. Eu não sou casado. Top, mano. então, Antes de cara, a gente ver se e eu o sou pessoal te novo ainda, respondeu se ali eu no errar, ainda Instagram. tem como Eu não acertar sei se você muita sabe, mas a coisa. gente tá com a missão que eu comentei antes no carro, que eu quero tá chegando até o CR7, que é a missão aí do networking. Tem algum contato da sua agenda que você consegue me passar que vai me ajudar a concluir essa missão? Putz, cara, CR7, meu irmão, acho que se eu tivesse um contato até eu iria nele, viu, bicho? Mano, eu não tenho ideia de quem que pode chegar no CR7. Na minha cabeça aqui veio o Lucas Schilt, que ele no Instagram ele postou um vídeo lá na casa do cara, Do CR7? do CR7. Caraca. Lucas Schilt, eu acho que hoje é o contato que provavelmente deve estar mais próximo dele. Ele foi lá dentro da casa dele, trocou ideia, parece que os caras se deram super bem. Eu acho que é o único contato que eu penso assim. Certo. Você consegue passar esse contato pra mim? Oxe, com certeza. Aí, Lucas Schilt, tá sendo encaminhado agora teu contato Bora. para Curry. Passar aqui agora. Pega aí. Foi. Boa. Show. Ah, consegue ver se o pessoal respondeu? Vamos ver. Chega mais. Caralho, Tô em irmão, choque. sou muito teu fã. Por essa eu não esperava. Eu achava que você nem ia ver a mensagem, tô em choque. Olha lá. É isso, Pô, cara. da hora, Pô, mano. isso é muito Da hora importante. demais esse carinho com a audiência. Cativou Pô, foi um a prazer gravar contigo, Coringa. Obrigado pelo tempo, mano. É isso, Tamo né, junto. Muito obrigado rapaziada, por terem espero que vindo. vocês Bom, gostem. galera, espero que vocês tenham Curte, gostado aí também, né? comentam Quando chegar no CR7, eu te convido pra ir comigo. compartilhem esse Exatamente. vídeo, tamo junto. Exatamente. Uma Networking. mão tem que lavar a outra. Você Crescer, falou que é network, então porque- você me leva até na mala. É isso, não tem o que fazer. Valeu.